O foco hoje, né, como o Renato comentou, né, vai ser uma série, vão ter alguns webinars, a gente vai ter aí cerca de 1 hora mais ou menos, né, dessa apresentação, e a gente vai falar das partes iniciais do sistema hoje. A gente não vai entrar muito em processos detalhadamente, vamos até falar um pouco mais rápidos em algum ponto. E no final, a gente vai... Oi? Não, eu às vezes acho que tem alguém com o áudio um pouquinho aberto, né? E a gente combinou só no início isso, de deixar fechado só para... Maravilha, tô vendo o Helder ali. Um abraço, Helder. Valeu. Não, pode continuar, Túlio, desculpa. Então, beleza. E aí, a gente vai fazer isso mais vezes, depois vamos entrar mais nos detalhes, né? E no final também a gente vai abrir para quem tiver dúvida e tudo mais, a gente poder fazer esse bate-papo, tá? A ideia hoje é falar dos primeiros passos, falar de emissão de nota, né? Produto, serviço. Renato, hoje o pessoal que está acompanhando a gente aqui é mais serviço, mais produto, indústria, qual que é a característica principal? A característica principal do público que está aqui hoje existem mais prestadores de serviço, tá? Mas existe sim também algumas empresas aqui que emitem nota fiscal de produto e tem aqueles clientes que eles emitem tanto a nota fiscal de produto quanto de serviço. Então, vale a pena a gente, claro, explorar bastante essa parte de serviço, mas eu gostaria que você falasse e abordasse também para aqueles que têm nota de produto, como que é feita essa emissão de nota e esse controle como um todo. Tá bom, pode deixar. Vamos falar um pouquinho do financeiro também e aí dar uma passadinha na parte de CRM, que é um módulo bem bacana para a gente fazer a gestão aí de oportunidades de vendas, né? Tá? Então aqui, inicialmente, gente, quando a gente cria o aplicativo, vocês recebem um e-mail, tá? E nesse e-mail você vai fazer o seu primeiro acesso, você vai criar o seu usuário fundamental, o master, e aí depois, como ele não é um sistema que tem limite de usuário, você basta clicar aqui no maisinho, você sendo administrador, o primeiro usuário, e você cadastra todos os outros, isso facilmente, através do e-mail do seu funcionário, do seu colaborador, você vai cadastrando aí sem limite, tá? Então lá, convidar, aí tem perfil e tudo mais. Tá, ok? Lembrando a galera, Tulio, que o que acontece? A gente fez a implantação do sistema e nós mandamos para cada um convite, né? Então, nós temos aí o acesso ao e-mail dos clientes, né? Aquele principal e-mail, e nós mandamos esse convite, então todo mundo recebeu. Teve algumas pessoas que não clicaram, que não deram andamento, né? Finalizaram o convite, mas nós mandamos aí para o pessoal. Tá Show bom? de bola. E aí, então, feito isso, a gente começa a acessar lá o módulo, né? Eu vou abrir aqui o meu módulo de demonstração. O sistema ele é bem leve. Hoje, por exemplo, nem estou utilizando minha internet no escritório, estou utilizando, até para a gente fazer um exercício legal, a internet do meu celular roteando para o notebook, tá? Legal. E o que acontece? Nesses aplicativos que a gente liberou aí, Renato, eles são os aplicativos Fit, né? Ele é uma versão reduzida do sistema, né? Conforme a parceria que a gente montou. Então, ele vai ter módulos de vendas, módulo de serviço financeiro e o painel do contador. No Full, ele tem a parte de compras, estoque e produção, né? O Full é o aplicativo, o total, né? O que a gente costuma vender, tá? Isso. Completo. E o CRM, tá bom? Aqui, quando a gente abre, então, a gente tem todos os módulos, né? Eu tenho uma parte de App Store, então, dependendo do segmento do cliente, ele vai precisar, de repente, ter um PDV, vai precisar emitir um CTE, dependendo da vertical, ele vai ter alguma necessidade especial, e aí tem aplicativos à parte que vão incrementando, tá? Nas funcionalidades. Vamos lá. Inicialmente, a primeira coisa que a gente faz, a parte aqui na engrenagem, a gente vem nas configurações iniciais. Então, a gente vai dizer quem que é a empresa, né? Colocar o CNPJ, vamos subir o certificado. Então, lá, nos dados da minha empresa, vou colocar todos aqueles dados iniciais. Qual é o endereço? Tem algumas ferramentas bem bacanas, né? O Homem ele é desenvolvido pensando em como o cliente não precisa fazer determinada ação. Não é só ajudar o cliente a fazer uma ação. É como que o sistema pode fazer as coisas para que o cliente, né, o usuário, não precise fazer. Então, por exemplo, se você vier aqui, jogar o CNPJ e mandar pesquisar no Cefaz, ele já vai completar todos os dados. Isso vai servir também para cadastro de cliente, para cadastro de fornecedor.
tá? A gente vai falar um pouquinho depois sobre robotização de tarefas e tudo mais. Então, lá, ele traz todos os dados e você vai completar. De repente, inscrição estadual, inscrição municipal para quem faz nota de serviço, né? Emite nota de serviço, tá? Então, qual que é o Prestador de tipo de serviço, ele atividade? complementa ali, né? Exatamente. Aí é só ir seguindo os passos, tá? Aqui na parte de geração de notas, é sempre importante, na nota de produto, você colocar a sua última nota que você emitiu, porque o sistema vai dizer para você faz qual que é a próxima nota. Na parte de serviço já não tem isso. Você manda a RPS, o sistema manda a RPS para a prefeitura emite a nota e fala qual que é a numeração, tá? É um pulinho do gato que precisa ir. E tem empresas também que acabam emitindo recibo de prestação de serviço, né? Então, você tem alguns modelos, você pode escolher aqui, honorários advocatícios, contábeis, outros tipos de prestação, recibo de locação, tá bom? Legal. Túlio, só para falar um pouquinho aí dessa parte, o que nós fizemos para os nossos clientes, né? Tá. Essa primeira parte aí de configuração, se você puder voltar lá naquelas abas, a gente, até por conta de ter todo o banco de dados, as informações da empresa, a gente foi preenchendo para os clientes para já dando esse primeiro formato aí. Claro que eu recomendo que todos entrem, né, nesse cadastro para dar uma conferida, porque de repente eu coloco o e-mail que eu tenho, mas de repente existe um melhor e-mail que o cliente tem utilizado, que ele trata isso, então não exclui de dar uma olhada, mas o que nós, preocupados em relação a essa parte mais cadastral, que é uma parte bem importante para a empresa, o que nós fizemos? A gente não apenas convidou, mas nós também fizemos ali meio que esses primeiros passos para dar uma estrutura, porque você viu ali, você pegou uma parte que você falou da nota fiscal, né, de colocar a última nota emitida e tudo. Isso é muito importante, tá? E às vezes o cliente ele está ali também envolvido com tantas coisas do dia a dia que ele acaba não tendo essa visão. E nós fizemos isso para que toda essa implementação, né, toda essa implantação no sistema não fosse feito de uma maneira isolada pelos nossos clientes. A gente também está estendendo a mão para que os clientes possam ter isso de uma maneira adequada. Então, foi bacana você falar dessa parte e a gente poder complementar com aquilo que a gente tem feito aí com cada um deles. Show de bola, até porque tem uma implantação um pouco mais rápida, né? A implantação já é rápida, você ainda está ajudando numa parte bacana. Exatamente. E aqui a gente tem as outras configurações, tá? Categorias, eu vou depois falar um pouco de categorias. Aqui são aqueles grupos financeiros, né? Então você vai determinar o que é grupo de receita, grupo de despesa. Você consegue ter grupos e subgrupos, né? Então lá, eu tenho receita direta. E isso você cria. Cada empresa tem uma característica. Cada empresa controla as receitas e as despesas de forma diferente. Tem grupos e necessidades diferentes. Então, cada aplicativo você pode construir isso daqui. Ele já vem com default, mas você pode alterar e criar novos, excluir o que não precisa, tá bom? Essa é uma parte que a gente também tem tratado como uma coisa mais contábil, porque o plano de categorias, ele, de uma certa forma, ele vai representar o plano de contas contábil aí da empresa, né? E a gente tem um modelo para quem é prestador de serviço, um modelo para quem é comércio, e o sistema, interessante que o sistema já traz isso de uma maneira bem organizada. A gente aproveitou muita coisa já do próprio sistema, então a gente usou a parte do sistema, mas complementamos aí, né, também alguma coisa em relação a gente. Bacana. Show de bola, isso aí. Parte de certificado digital, você também está subindo ou o pessoal que vai subir, Renato? Como que vai ser no seu caso? Me conta. Ó, a gente subiu, tá? A gente subiu e a gente orientou. A gente procurou fazer isso a 4 mãos, mas na verdade, para aqueles que a gente já tinha e já tinha enviado para a contabilidade, nós já fizemos esse trabalho aí de subir. Show de bola. Então, basicamente, a gente vai passando aqui opção a opção. O básico, o grosso ali, a primeira etapa, são esses 3 pontos, tá? E aí tem mais configurações que dá para fazer na parte de vendas, parte de serviços, tá ok? Vamos lá. Deixa só para complementar, Túlio, ali tem uma abinha resumo executivo. Você consegue clicar ali para gente? Claro. Esse é bem legal. Porque o resumo executivo ele vai dar uma fotografia. Ó, vamos lá, então. A gente tem finanças aqui.
Aqui no resumo executivo você consegue determinar que horas que você quer receber essa fotografia. Então, tanto de finanças quanto do CRM, você fala, ó, 6 horas da manhã, o sistema ele manda um e-mail para você com todas o saldo em contas, o que tem para pagar hoje, os clientes que você tem para receber hoje. Isso ele já faz automaticamente. Então, você já começa o dia tendo uma posição de como fazer isso daí. Eu queria só complementar, olha só, como que a gente tem trabalhado, né? Esse é um recurso muito interessante porque todo dia o sistema vai automaticamente subir um e-mail com a posição do que você tem de títulos a vencer, tá? Dos vencidos, das contas ali. Então, assim, ele vai pegar todo o seu contas a pagar, o seu contas a receber e vai subir para você num e-mail. E isso ajuda muito, porque imagina só, ali logo cedo, logo pela manhã, 6, 7 horas, a gente configurou para 7 horas, mas vai subir um e-mail com as suas contas que você tem para pagar no dia e o que tem para receber. E, eventualmente, aquilo que ficou em aberto. Então, isso já nos ajuda e muito, porque, é claro, de repente, sobe ali que tem um boleto que não foi pago. A gente depois entra no sistema, só confirma e já fica muito mais fácil, mais simples para você depois, né, tomar as devidas providências. Isso já entra no seu radar. Da mesma forma, vamos imaginar, hoje eu tenho aí no meu contas a pagar 5.000 de contas vencendo hoje. Então você já dá aquela repassada ali conta a conta, e isso é muito bacana porque na prática a gente fala muito em mas como que o sistema vai me ajudar aí no controle financeiro? Te mostrando e te apontando esses caminhos, né? Depois é possível que a gente fale um pouquinho mais sobre isso lá no final, quando a gente for abordar aí a parte financeira, mas eu digo que esse é um recurso excelente do sistema que nos ajuda muito. E ele faz isso tanto para finanças quanto para o CRM, ou seja, aqueles contatos, aquelas negociações, aqueles serviços que estão em andamento, você também pode receber, pode configurar para receber um e-mail cedo. Ele vai te mostrar exatamente como está. Olha, essa negociação está avançada, essa está parado nesse ponto, esse daqui falta só assinatura para fechar o contrato. Então, isso é muito interessante. Isso ajuda muito a gente, que é um suporte, né? É um plus que o sistema te dá para que você faça uma gestão com mais qualidade. Exatamente. Vamos lá, então, ver a parte dos módulos, tá? Vamos ver serviço. Então, a gente fala basicamente, como comentado no início, né? A parte de vendas, parte de serviços, a parte de finanças e o painel do contador, tá? O painel do contador fica a cargo do Renato fazer as configurações e tudo mais. Vamos lá, a parte de serviço. O sistema, ele sempre tem esses passo a passo, gente. Então, você tem lá, passo 1, cadastrar clientes, passo 2. Então, não é aquele sistema que você clica numa tela, abre outra tela, tá escondidinho lá, não. Sempre assim, o que eu preciso fazer para emitir minha nota? Passo 1, cadastrar o cliente. Passo 2, cadastrar o serviço que eu tenho lá cadastrado na prefeitura. Passo 3, cadastrar as ordens de serviço. Para o sistema full, né, o FIT, ele vem até aqui o 3. No full, a gente tem um passo 4, que é para fazer notas recorrentes. Então, eu tenho uma carteira de clientes e todo mês eu emito as mesmas notas. Então, ele vai juntar esses contratos para você. No dia determinado, ele vai te acusar que você precisa emitir a nota. Com um clique, você emite 10, 100, 20, quantas notas você tiver para emitir, tá? Aqui no passo 3, que é o que a gente está trabalhando hoje. Deixa eu clicar no 3, mas eu vou voltar ali nos clientes. Tem que fazer o passo a passo direito, né, Renato? Já vai Vamos direto pro lá. 3. Não vamos pular etapa, não. Vamos lá, então, cadastro de clientes. Da mesma forma que a gente fez inicialmente, jogando o CNPJ, ele trouxe os dados da empresa, ele faz isso também para clientes. Se eu jogar um CNPJ, ele vai trazer aqui tudo que eu preciso de informação. Deixa ele abrir minha base de dados. Então, lá. Então, aqui eu tenho minha base de dados já. Tá? Outra coisa, o sistema ele é bem amigável com o Excel. Se eu der um botão direito aqui, exportar, posso escolher um PDF, posso escolher um Excel, ele já exporta isso daí. Assim como trazer as informações também. Então, para a implantação ficar mais fácil e migrar de forma mais rápida, Túlio, eu já tenho uma carteira de clientes. Eu consigo trazer essa carteira? Consegue. A gente tem isso aí no Excel, nós juntos com a Somar conseguimos levar isso para vocês, tá? De forma bem intuitiva.
Para os clientes futuros que estão entrando na carteira futuramente, como é que você vai incluir? Aqui no botãozinho, incluir novo registro, joga o CNPJ dele. Então lá, ele vai escolher qual modalidade que você quer incluir. Através do Google, através de uma pesquisa atômica, através do CNPJ, do Google, ou manual. Vamos fazer através do CNPJ. Renatão, fala um CNPJ aí. 05869 869 483 483 1000 contra 89. 1000 contra 89. Eu gosto sempre de copiar aqui. Ó, já está cadastrado, ele não deixou eu fazer de novo. Opa! Deixa eu ver um outro aqui. E ele tem esses avisos também, ele não deixou você cadastrar 2 vezes o mesmo cliente. Faz uma por nome, de repente, vamos ver um... Assim, você está fazendo, só para o pessoal entender, você está procurando pelo número, né? E a gente já viu ali que ele, rapidinho, ele vai lá na base da receita e puxa. Mas ele tem outras formas de pesquisar também, não é? Quando você vai ali no incluir, sim, ele tem até uns recursos, claro, tem umas consultas que são limitadas, quando você só coloca, eu acho que é o primeiro nome e deixa a cargo dele de pesquisar, mas tem ali pelo Google, tem algumas opções, né? Olha ali, ó. Inserção manual, Google, você pesquisa atômica, né? Isso, posso pesquisar por nome, razão social. Essa pesquisa atômica aqui, ela tem gratuita 5 por mês, ela é bem bacana. Ela traz uma série de cadastros diferentes, a pessoa muda de endereço, ela vai trazer também e tal. Pesquisa aí Ambev, pesquisa Ambev, coloca o nome da Ambev, vamos ver se traz alguma coisa aí. Uma grande empresa, né? Vamos ver o que ela... Opa! Então lá, trouxe uma série de CNPJs da Ambev. Legal, legal. Tá? Isso já com endereço. E assim, só com o nome, né? Você só colocou o primeiro nome, quer dizer, ele já te tabulou isso já automaticamente. 126 registros ele trouxe aqui, tá? Nossa, então, todas as filiais, provavelmente. Exato, dou 2 cliques, ele já vai lá, pronto, preenchendo o cadastro. Tá, ele faria isso também se você tivesse CNPJ, ele ia buscar na base da Receita. Quer dizer, buscar informação não é problema. É Exato. Meio que isso. Exatamente. Daí você tem lá parte de inscrição. Aqui você vai emitir uma nota, de repente, uma nota de produto, inscrição estadual é muito importante. A gente tem que estar ligado lá se o cliente é contribuinte, não é contribuinte, se ele tem inscrição, porque senão lá na frente, na hora de fazer a emissão, pode dar erro, tá? Então, ó, o que mais que ele traz? Integração automática. Quando é um fornecedor, isso aí depois eu vou comentar lá no financeiro, você pode deixar. Isso aqui é mais para quem é fornecedor. Tá. Contas a pagar e receber. Todo o histórico de contas a pagar e receber você fica dentro do cadastro do cliente. Tá? Então, eu tenho os a receberes aqui, ele vai aparecer uma listinha de tudo que eu já emiti de nota para ele, de todas as datas que ele pagou, se não pagou, se está em atraso. Então, aqui eu já consigo ter uma visão de como que é esse cliente. E se ele já está em atraso, consigo chegar aqui, ó, mando clicar e ele bloqueia esse limite. Eu posso colocar um limite de crédito ou eu posso bloquear o faturamento dele. Então, no limite de crédito, eu falo, pô, esse cara pode ter 10 mil, você pode faturar 10 mil. Se tiver 10 mil em aberto, ele não deixa eu emitir a próxima nota. Você tem esse recurso onde você está ali fazendo, um negócio... As primeiras vezes aí com o seu cliente, você pode definir uma espécie de uma alçada, um limite de faturamento baseado naquilo que você entende que é seguro para sua empresa, é isso? Exatamente isso, tá? E depois, se ele tiver em contas em aberto, né, atrasado, vencido, você pode vir aqui e bloquear o faturamento. Tá? Então, o vendedor lá, quando ele for fazer um pedido, ele consegue até gerar o pedido. Ele não consegue faturar, mas na hora que ele está gerando o pedido, ele já consegue consultar se está bloqueado, se não está bloqueado, se vai dar alçada, se não vai dar alçada. Tá? Legal. E é aquela legal. conversa com o financeiro. Tá bom? Legal.
Legal. E aí, Tulio, legal, assim, a gente está fazendo então essa revisão aí desses cadastros e tudo, mas eu queria que a gente, pensando já assim em termos práticos, né? Assim, eu também tem coisas aí que eu estou conhecendo o sistema, então assim, cadastro legal, a gente fez ali os primeiros passos, mas aí eu quero emitir uma nota, eu quero fazer a emissão de uma nota de serviço. Eu preciso cadastrar o cliente ou de repente eu estou com um pedido aqui na mão e já quero fazer a emissão. Como que eu faria isso? Você consegue fazer direto na hora de criar o pedido, tá? Eu vou até pular um... Você tem como voltar lá? Então, por exemplo, eu vou criar um pedido. O primeiro passo antes da emissão da nota é você colocar aquele pedido dentro do sistema, é isso? Exato. Aqui, o ideal é a gente sempre seguir, né? Passo 1, passo 2, Sim, passo 3. Mas às vezes no dia a dia, na dinâmica do dia a dia, a é gente acaba indo diferente. direto no 3, tá? Tá, Isso não, nada impede. Lá no 3 a gente vai ver que você consegue cadastrar o cliente sem precisar vir aqui, cadastrar um serviço sem precisar vir aqui, tá? Então vamos lá. Depois a vamos. dinâmica vai servir para o serviço igual, né? Então Isso. aqui o Homem é diferente de todo o sistema que a gente vê. Por quê? Quando eu abro a parte de serviços, ao invés dele me abrir uma forma de eu tirar o pedido, ele me abre um Kanban para fazer gestão. Pera aí, só volta um pouquinho, Túlio, que teve um áudio que entrou aqui, mas não entendi muito bem. Fala para mim, só esse comecinho. Assim, o Homem ele é diferente de todos os sistemas que a gente vê por aí. Por quê? Então, vamos ver, tem um áudio. Tem um áudio. Calma aí um pouquinho. Fechou, pode ir. Fechou. Acontece. Ao vivo é assim. Então tá bom. O que acontece? O Homem é um sistema diferente, né? Porque quando a gente abre ali o passo 3, em vez dele abrir uma tela para eu tirar um pedido, não, ele abre uma tela para fazer a gestão dos meus pedidos. Então, de forma bem visual, eu consigo saber o que eu tenho em orçamento, o que eu já tenho em execução, o que eu já faturei, e isso para pedido de venda vai ser igualzinho, tá? Lógico, dentro das características de uma emissão de nota de produto, né? Mas vai ser a mesma ideia, tá? Então, aqui, ó, cada card desse representa uma nota que eu vou emitir, né? Um orçamento que eu preciso fazer e passar para esse cliente. Então, vamos abrir aqui, ó. Inicialmente eu iria aqui, ó, incluir orçamento para incluir um novo. Para ser mais rápido, eu vou abrir um que eu já preparei, tá? Então, quais os dados que eu preciso colocar? Quem é o cliente? E se não tivesse nada, aqui ia ter uma setinha, uma canetinha. Eu ia clicar e fazer o cadastro do cliente por aqui. E, igual a gente comentou, eu não preciso ir lá no primeiro passo, né? Túlio. Oi? É só uma coisa. O pessoal tá pedindo, só para, se você puder aumentar só um pouquinho o seu áudio, Tá. né? Porque tá oscilando um pouquinho, mas é pouca coisa, tá? Só para ficar um pouquinho. Ficou legal, ficou jóia. Então tá bom. Então, olha lá. E aí eu derrubei alguma coisa aqui. Aqui, quando a gente abre um pedido, né? Eu abri um já que eu já tinha preparado, né? Para ir mais rápido um pouco. Mas é o seguinte, eu vou dizer quem é o cliente. Se eu não tiver esse cliente cadastrado, vai ter uma canetinha aqui. E aí eu faço todo aquele processo de jogar o CNPJ ou fazer a busca lá igual a gente buscou da Ambev, né? Tá? Depois disso, coloquei o cliente, já vai ter todos os dados do cliente aqui, ó, guardadinho, suspenso. Depois eu vou pensar em parcelas, vou pensar também na lista de serviços que eu estou emitindo a nota. As notas de serviço ela tem uma característica que ela pode ter um código por nota, né? Então, mas o sistema ele não te obriga. Você pode ter aqui, ó, por exemplo, eu tenho 2 códigos diferentes. O que ele vai fazer? Ele vai emitir uma nota com esse código e depois aqui que repete vai emitir outra nota juntando esses 3. Tá bom? É isso que o sistema vai fazer. Então, mesmo que eu tenha um pedido que tenha serviços diferentes, eu consigo fazer o mesmo orçamento. Na hora de emitir a nota, o sistema sozinho vai estrudar isso daí, né? Dividir isso daí, tá bom? Então aqui, ó, vou abrir um serviço desse para a gente ver o que a gente precisa. E aí, cada região, cada prefeitura tem uma característica. Essa aqui é a característica da prefeitura aqui de Guarulhos, tá? Então, aqui a gente precisa colocar o código de serviço, o código da lei complementar, e aí você pode ter a tributação, se vai ser no município, se vai ser fora e tudo mais. Código NBS, quantidade e valor unitário. Se você estiver em São Paulo, que já é diferente de Guarulhos, ele vai abrir a telinha de São Paulo. Estou em Barueri, que é diferente, vai abrir a telinha de Barueri. Algumas prefeituras são iguais, tá?
Então, vou colocar quantidade e valor do item. Se tiver desconto, posso colocar tanto por percentual quanto por valor, tá? Se tiver alguma dedução também. Parte de impostos, as alíquotas, ele vai transformar isso em valor e se é retido ou não. Bem simples, tá? Lei da transparência dos impostos. Quando você faz o cadastro inicial, você consegue linkar o sistema com a parte lá do... Rapaz, fugiu o nome aqui. Cefaz, Não, Não, de olho no imposto. o Do impostômetro. site, impostômetro, né? Ele vai trazer isso aqui. Se você fizer, colocar o NBS direitinho e tiver linkado com o site do impostômetro, ele já vai colocar a carga aproximada. Que isso aqui é importante de sair na nota, né? Sim, Tá? inclusive E tem uma aí lei para outras isso. informações se tem uma categoria específica e tudo mais. Tá ok? Bem simples. Isso aí, se você tiver uma lista de itens, você consegue fazer vários itens. Geralmente, serviço é um item só, né? Isso, normalmente é um item só. Tá? Aqui tem a parte de departamentos, é para um uso mais avançado. Então, eu quero fazer rateios, né? Não sei se você pode usar ou não. Eu quero fazer rateios dos departamentos. Pô, essa nota vai o valor dela vai para a área do comercial, uma parte dela vai para administrativo, e depois eu consigo tirar um DRE por departamentos, tá? Parte de informações adicionais. Aqui a gente começa a pensar em outras informações. Então, eu tenho informações adicionais, número do pedido do cliente, código de obra, se tiver uma RT, tudo mais. Na Qual que construção é a civil. categoria, que é o tipo de serviço que eu estou executando, né, que a gente viu lá no comecinho, e qual que é a conta corrente. Então, o sistema ele é multicontas. Olha lá, posso ter diversas contas. E, de repente, o Bradesco é o meu banco que eu emito boleto. Tá? Eu simplesmente preciso escolher Bradesco e preciso vir aqui e falar que eu quero enviar também um boleto de cobrança. O que o sistema vai fazer? Eu escolhi lá o valor, escolhi as parcelas. Aqui em parcelas eu determino, ó, vou mandar ele refazer para ele dividir isso aqui direitinho. Ó, dividiu. Posso falar que essa primeira eu quero 50%. Aí Tá? você tá parcelando, só para eu entender, você está parcelando os valores, né? Porque Exato. na negociação ali eu combinei com o meu cliente que ele vai dar um sinal de 50% e o restante eu dividi em duas ou três, é isso? Isso, exatamente isso. Então aqui você tem uma série de parcelas que você pode fazer, né? Você pode utilizar aqui, ó. Ele te dá algumas sugestões, é isso que dá para Eu tenho diversas, ó, diversas, né? tá? Exato. Então, você vai chegar lá, dividiu, quero mandar 4 boletos para esse cliente. Eu clico que eu quero enviar também boleto de cobrança, tá? Se eu quero enviar o link da nota fiscal, se for um prestador de serviço, aqueles que não são obrigados à nota fiscal, tem empresa de locação, né? Muito comum acontecer isso, ele vai colocar que ele quer um recibo, tá? Tá. E aí, Tulio, deixa só para complementar. Essa parte de emissão da nota por e-mail, né? Ele é muito bacana porque ele automatiza, né? Sim. A questão ali do envio. E se você, lá naquela primeira tela, tiver colocado o seu logo, quando esse e-mail automático for para o cliente, ele vai ver a identificação visual que é da minha empresa. Ele vai ver o meu logo lá, não vai? Vai saber, vai sair na nota, vai sair no e-mail que vai para o cliente, porque aqui embaixo a gente vai ter que dizer para qual e-mail que vai essa nota? Qual que é o e-mail do Hum, cliente? Às vezes é mais de um e-mail, às vezes você tem que mandar para o financeiro, para o gestor da área, para o pessoal de controladoria. Você consegue colocar 3 e-mails aqui, tá? Separa por legal, vírgula e legal. vai que vai. Mas se eu também, por exemplo, eu acho que você vai mostrar depois, mas se eu não quiser mandar por aí automático, eu tenho um jeitão de mandar o meu e-mail. Eu consigo salvar e mandar do meu? É. Você sempre vai ter que colocar um e-mail aqui. O que os nossos Tá, clientes fazem é colocar o próprio e-mail. Então, por exemplo, eu coloco o meu e-mail aqui, eu vou receber esse e-mail e depois eu retransmito pelo meu Outlook, de repente, tá? tá. Aí eu acaba tendo um retrabalhozinho, né? Sim, A mas situação de mais repente cômoda, eu mais tenho. prática é eu colocar o e-mail do É, cliente que já vai direto, porque toda a identidade visual vai estar preservada. Você vai ter o seu logotipo, você legal. vai ter o nome, a razão social da sua empresa, o nome direitinho saindo no assunto do e-mail, tá? Isso tudo é preservado. Um outro campo legal, que eu não tinha comentado, e aí vai servir até para voltar um pouquinho lá na parte de clientes, no cadastro do cliente consegue fazer isso, no financeiro você vai conseguir fazer, aqui na ordem de serviço, pedidos, tá? É a parte de anexo.
Então, você consegue colocar foto, consegue colocar um contrato que você tenha com o cliente, você consegue colocar qualquer tipo de arquivo, um Excel, alguma coisa, e deixar guardado nesse pedido. Então, você sabe que o pedido aqui, a proposta, a ordem de serviço 874, vai ter, de repente, um contrato que foi assinado, você digitalizou e deixou guardado aqui. A qualquer momento, ele serve até como um cloud, a qualquer momento você pode entrar e acessar esse contrato. Tá? Tá, Tulião, deixa eu só interrompendo, mas assim, uma Sim. pergunta que o Helder colocou aqui pra gente. O sistema ele vai calcular juros quando parcela, caso queira cobrar juros? Então, eu quero acrescentar, eu falo, olha, eu vou parcelar para você, mas eu vou acrescentar aí uma gordurinha que é um juros. O sistema, eu posso colocar uns jurinhos ali na O sistema parcela? ele não faz o cálculo de juros. Ele vai fazer cálculo de juros se a parcela ficar vencida. Multa e juros para parcelas vencidas ele Não, faz. mas eu digo assim, ó, ótimo, a nota foi de R$ 500, mas nesse parcelamento de 3 vezes eu quero cobrar 700 do meu cliente. Como você mostrou ali que muita coisa é editável e tudo, eu não conseguiria alterar o valor da parcela para eu chegar nesses 700? Sim, você tem uma parte aqui, ó, vou voltar um pouquinho, Porque tá? aí respondendo ele, aí eu consigo sim colocar o dinheiro. Não é que ele calcularia então automático, mas eu poderia incluir, embutir lá os juros que eu quisesse na parcela. Perfeito. Se eu entendi bem a pergunta, você consegue colocar um valor de dedução. Então, nesse valor de dedução, então, por exemplo, ó, aqui vai ficar os 1.700, tá? E aí vai ser deduzido, de repente, 200. Ele vai emitir a nota com o valor de 1.500, a base de cálculo, tá? Ele emite a nota com 1.500 e usa o 1.700 para fazer o parcelamento dos valores, é isso? Exatamente, perfeito. Legal, Né? entendeu, Helder? Então a gente usa desse expediente para poder colocar ali o valor, né? Esses juros aí embutido, conforme você perguntou para a gente. Legal. Aí fica só na observância da parte contábil, né? Que aí você é o craque, você é o mestre nisso daí, da forma de organização. Deixa eu voltar aqui, então, lá. Só colocar aqui um... Tributado no município. Vamos voltar lá, então. Basicamente, está todo preenchido. A gente colocou lá, o cliente colocou o serviço, fez a dedução, colocou as informações adicionais, que banco que eu vou emitir esse boleto, se vai ter boleto, se não vai ter boleto, como que faz as parcelas, tá? Eu tenho um campo aqui só para a gente complementar, tem um campo de observações, tá ok? E aí, o que acontece? Tulio, como é que eu emito essa nota? Você vem andando, conforme o processo vai avançando, e cada empresa pode ter um Kanban diferente, tá? Isso aqui é editável, você pode ter de 3 a 6 colunas nesse Kanban, tá? Quer dizer, E me quando você traduz chega aí, aqui, me traduz aí, o Kanban é esses títulos aí em cima, é isso? o Kanban é esse formato assim de colunas que você anda com um cardzinho, Mas o tá? Essa título, ideia por de você... exemplo, eu tenho lá, ordem de serviço. Ao invés de em execução, eu coloco assim, aguardando aprovação. Eu consigo Isso. colocar? Consigo. Consegue, Consegue? consegue. Legal, legal. Porque Então, por aí, exemplo, você pode né? colocar, tem empresas, principalmente de serviço, que você primeiro faz orçamento, fatura, aí você vai ter o faturar aqui, o faturado aqui, e depois você tem outras partes de serviço que continua. Você fatura e depois presta o serviço. Então, é um pouco... Isso. Cada empresa vai ter uma É, característica, né? tem uma Então, você parte, consegue vir pode com ter, esses daqui para né? cá. Pode ter uma particularidade aí. Então, você pode alterar o título ali do tópico, né? Ele permite quantas colunas, Túlio? 5 ou 6? 6. De 3 a 6. 6. Então, essa aqui é obrigatória, essa é obrigatória e essa é obrigatória. Essas aqui você Certo, consegue ir colocando certo. de acordo com o que faz mais sentido para a empresa, tá? E o E aí, faturado e faturado sempre ficam um do lado do outro. E aí você Por... falou que arrastando você vai avançando até a emissão de nota, faturamento, é isso? Exatamente. Então, eu estava lá numa ordem de serviço, coloquei na execução, depois já passou o tempo, já executei, o financeiro olhou, o pessoal de produção falou assim, olha, pode faturar. Passou para o financeiro conferiu, tá tudo certo, o financeiro arrasta o card aqui. E aí, o momento que ele precisa, geralmente, entrar no site da prefeitura, emitir a nota, entrar no site do banco, emitir os 4 boletos, depois entra no sistema, cria o financeiro, ou na planilha de Excel, ele simplesmente ele arrasta o card para cá, e aí o sistema sozinho vai emitir essa nota, vai comunicar com a prefeitura, vai emitir a nota, vai emitir os boletos, vai mandar para o cliente, tá? Já vai fazer o financeiro do contas a receber, já vai
executar ali o seu fluxo de caixa, né? Já vai atualizar. Tudo isso com arrastar de card. Ali ele está atualizando e indicando quais Se teve algum etapas erro. avançaram, ou onde teve um Isso. erro, algo assim. Exatamente. Então, Legal. por exemplo, esse é uma demonstração e ele está para emitir nota, só que eu não estou com certificado digital. Então, ele já bloqueou. Falou, opa, sem certificado digital, você não emite nota. Informação do cliente está com algum erro. Se eu clicar aqui, abre para eu arrumar. Tá? Então, ó, ele fala qual é o detalhe. Então, nesse exemplo, está a prefeitura de Itupeva. Tá? E aí, ó, eu posso voltar, arrumar e fazer de novo a emissão da nota. E aí, Ele ficando Tulio? tudo verde, ele comunica com a prefeitura. E aí, Tulio, assim, ó, como a gente está estendendo a mão para os nossos clientes para que eles, ajudando nesse processo de implantação. Vamos imaginar que o meu cliente está lá emitindo a nota e deu Sim. algum ponto vermelho desse daí, que é algo que precisa ser feito. O meu cliente me liga, eu da Somar, eu consigo entrar, como o sistema é na nuvem, eu consigo entrar nesse processo dele, arrumo o que está pendente e libero para ele, é assim? Positivo. Só arruma e já pode fazer a emissão da nota. Simultaneamente. Ele Exato. está na empresa e eu na contabilidade. A gente tem essa interligação. Exatamente. Como é em nuvem, 100% em nuvem, independente do lugar que você está, se você estiver na contabilidade, se você estiver fora, se ele estiver na empresa dele, se ele estiver fora, vocês vão conseguir acessar a informação. Caramba, isso é legal. Isso é bacana. Tá bom? Tranquilo a parte de emissão de nota? Acho que tá legal, né, pessoal? Olha, se tiver aí, conforme for surgindo dúvidas, olha, não estou entendendo, eu quero saber um pouquinho mais no detalhe, fica à vontade. A gente, claro, vai abrir um espaço lá no final, mas pode fazer como o Helder, como o Adriano fez, pode colocar a dúvida aqui no chat que a gente vai lendo e explicando aí na hora. Isso aí. Porque a ideia aqui é mesmo um bate-bola, uma coisa mais rápida, né? Depois, Exato. vocês têm a parte aqui, ó, até legal, não tinha falado antes, a parte do chat, então todo o suporte, você entra aqui, conversa com as pessoas, tem uma equipe de suporte para atendê-los, tá? Eles mandam imagem, olha, clica nesse lugar e tudo mais, tá bom? Legal, é bacana também saber que tem esse suporte. Clicou ali no boxzinho que tem os dois boxes, ele já abre, né? Legal, Exatamente. legal, bem prático, fica bem fácil ali. Então, Legal, vamos lá. Tulio. Então vamos lá. Você falou, então basicamente a gente viu aí, essa nota você só não emitiu porque faltou ali algumas coisas, né? É porque é só uma Mas demonstração, né? isso, o Exato. processo O é processo é esse. O esse. processo é esse. Mas vamos mostra uma de venda, por exemplo, só para a gente ter ideia desse processo como um todo. Legal. Aqui na parte de vendas é a mesma situação, tá? Então a gente tem lá passo 1, cadastrar cliente, passo 2, cadastrar produtos, passo 3, cadastrar pedidos e faturar. Tá bom? O mesmo cliente que está lá na parte de serviço é o mesmo cliente que vai estar aqui. Não preciso cadastrar em um e depois cadastrar no outro, não, é a mesma base. Mesma Aqui no base. cadastro de produtos, alguns pontos de atenção é importante, tá? Porque, além disso, a gente tem o cadastro dos impostos, né, Renato? Exato, E aí tem exatamente. alguns pulos do gato Tem o para regime poder isso aqui rodar e tributário. funcionar direito. Sim. Vamos esperar abrir, mas é exatamente isso. Exato. As informações para cadastro de produto, elas são as básicas. É o código de produto seu interno, que você já tem. Você pode trazer uma planilha de Excel e importar isso daí de uma vez, tá? Pode pegar pela nota de compra, né, Tulio? Porque muitas vezes a Pode. gente compra o produto, num caso como esse, já vem ali NCM, já vem algumas informações que a gente Exato. Se precisa. você der entrada nisso daí, automaticamente ele já vai preencher lá. Já vai Ele vai preencher. criar para você, tá? E às vezes você compra, sei lá, um produto com um nome que o seu fornecedor tem, mas aqui no sistema você pode ter outro nome, outro código, né? Do NCM, todas as outras informações vão estar iguais, mas a descrição pode ser a sua e ele vai fazer um depara e vai conseguir reconhecer quando entrar aquela nota daquele fornecedor, ele sabe para qual produto ele vai destinar, tá? Então, lá, as informações são básicas. Descrição, código do produto, o tipo de unidade, se é peça, se lá, milheiro, pallet, caixa, tá? Lata, litro, normal. Código NCM, alguns, aí de acordo com a legislação, você precisa colocar o EAN, né? Preço de venda,
você pode colocar ou não. Família de produto, você pode ter ou não, para depois é legal para relatórios. E aí você tem aqui, ó, informações adicionais de peso. Quem vende por marketplace, isso aqui é muito importante, né? Você ter lá qual Sim. que é o tamanho, ele já vai fazer essa conexão, seu marketplace também. A gente tem ferramentas próprias para isso, tá? Característica, aí custo de estoque, ele mostra. Aqui é onde eu queria chegar, recomendações. Aqui em recomendações para quem emite nota de produto, muito importante colocar a origem, tá? Sem a origem, você vai preencher toda a base de imposto e ele não vai trazer. Então, você precisa dizer qual que é a origem, estrangeira, nacional. Isso aqui é um pulo do gato, hein? Tá? Aí tem o tipo de produto também, é essencial colocar, se é revenda, se é produto em processo, produto acabado, tá bom? O SEST, aí, normal. Beleza, então, rapidamente a gente consegue cadastrar um produto aqui no OMI, né? Também tem tela de anexo, ó lá. Vamos agora ver um pedido de venda. Tulio, só para pegar Oi. esse gancho, uma pergunta que chegou aqui. Se o sistema já vem com uma base de dados cadastrado em relação a cadastro de produto, aí eu acho que não, né? Porque Não, cada empresa tem a sua particularidade, correto? perfeito, perfeito. Ele vem em branco e você pode dar carga. Túlio, eu já tenho tudo em Excel. Show de bola. A gente pega, só formata na planilha que o sistema entende, né? Você consegue dar Sim. Ctrl+C, Ctrl+V e aí você automaticamente já sobe essa planilha Mas eu e ele cadastra tudo posso, de uma vez. isso, mas eu posso importar, exatamente isso que você está falando. Eu posso subir isso, né, para dentro do sistema. Sim, Tá. exatamente. Tá, ótimo. Posso importar de um outro sistema, de um outro banco de dados, a gente converte isso, a gente ajuda, faz a formatação e joga para dentro do sistema. Perfeito, exatamente. Ótimo, ótimo. Tá? Tem a parte do cadastro de imposto e a parte dos pedidos, tá? Vamos lá na parte de pedido. Certo. Olha lá, ele abriu também o Kanban, igual é na parte de serviço, só que esse aqui é para fazer a emissão da DANF, tá? Da nota fiscal de produto mercantil. Então, ó, mesma ordem de cards, ó. Tem um cardzinho, Oi. cada card é um pedido, né? Um orçamento. Um detalhe que eu não falei lá na parte de serviço, tá? Eu consigo mandar esses orçamentos para o cliente, tá? Eu consigo mandar um e-mail direto do sistema pro cliente, já com um PDF organizadinho. Então, vamos só dar uma olhada num orçamento aqui, depois eu mostro esse passo de mandar esse pedido para o cliente, esse Tá. orçamento. E aí, Tulio, eu tô com uma pergunta do Rafael aqui, que tem a ver com isso justamente que você está falando, tá? Ele está perguntando assim, ó, só para você emendar aí na sua explicação. Tem como alterar o pedido de compra? O cliente pediu, um exemplo, 100 peças e ele está vendendo 110. Ele tem como fazer essa alteração? Tem. Tem. Antes de emitir a nota, ele consegue alterar sim. Você pode simular, mostrar um pouquinho? Sim, ó, por exemplo, eu estou com um pedido aqui que ele já está pronto e ele tem 70 peças. Se eu der um duplo clique aqui nessa braçadeira, eu consigo alterar a quantidade dela. Então, vamos lá. Não, minha internet deu uma... Então, aqui, quantidade. Vou, por exemplo, mudar isso aqui para 75. Ele preservou o preço unitário e alterou o valor total do item. Tá bom? Aqui foi legal a gente já abrir, que é legal para a gente falar sobre a parte de impostos. Então, ele já vem com os campos. Se a empresa é do Simples, se ela é lucro presumido ou lucro real, você consegue colocar. Então, aqui é um exemplo de uma empresa de lucro presumido, né? Tá. Mas se fosse do Simples, ia estar aparecendo aqui o CSOSN, tá? Normal. Então, se Sim. tem IPI, se não tem, aqui é bem É, tranquilinho. e é, Preencheu, sim. exatamente. E assim, essa é uma parte que, puxa, o cliente se esbarrou aí com essa questão de imposto. Se está na dúvida do que colocar, só ligar para a gente, né? Informar, olha, dá uma revisada para mim, a gente na hora a gente vem, revisa o parâmetro, né? Porque a maioria tá hoje no Simples Nacional, mas de repente é um caso lucro presumido, legal, vamos lá, vamos acertar isso aí. Então a gente rapidamente consegue fazer esse ajuste.
Exatamente, essa é uma das vantagens de você estar com o sistema em nuvem, né, Renato? O cliente está lá para emitir a nota, de repente ele não sabe se o CFAP está correto e tudo mais, se puxou certo, ele está meio na dúvida, ele consegue te ligar, você entra e está vendo a mesma tela que ele. Exato. Tá bom? Então, beleza, fez os parâmetros corretos. Até mudei aqui, voltei para 70. Então, mesma coisa, se tem frete, aí normal, é só preencher qual que é o tipo de frete, né? Tá? Se é CIF, se é FOB, tá bom? Informações adicionais, ó, a mesma coisa da outra tela, lógico, com as características para uma nota mercantil, né? Mas eu posso falar que eu quero emitir o boleto lá pelo Bradesco, tá? Ou emitir o boleto também pelo OmiCash. O OmiCash seria o No banco Bradesco, você tem que digital? trocar informação com o banco depois, né? Bradesco, Hum, Itaú, qualquer banco. O OmiCash, que é a conta digital da Omi, você consegue, na hora que você emitiu a nota, o cliente recebeu, ele já pode pagar, que já cai na conta digital automaticamente. Você não precisa, não tem troca de informação, caiu na conta digital, o sistema já está conciliando, traz a informação para o sistema que está pago. Tudo isso é isso legal. de forma dinâmica, tá? Mesma Legal. coisa de parcelas, ó, tá vendo? A mesma tela. Quer Quem dizer, é o e-mail? aquele processão assim como um todo é bem simples, né? E depois você só Exato. arrastando, você já faz a emissão da nota automaticamente. Perfeito. Então, o cliente que emite nota de serviço, ou nota de produto, ou nota de serviço e produto, ele vai ter um processo muito similar, tá? Uma coisa padronizada. E aí ele vem andando, ó, se foi separação de estoque, teve aprovação, financeiro. Lembrando que as colunas você pode organizar de acordo com o seu processo da sua empresa, né, de cada empresa. E quando chega aqui do faturar aqui, ó, para faturado, automaticamente ele emite essa nota e manda para o Cefaz, já manda para o cliente, já emite os boletos, manda tudo. Tá bom? Lá Ah, o fluxo de caixa, tudo com a de card. legal, legal. Olha lá, a mesma coisa. Então, estava tudo certinho, o CFAP passou tudo, mas eu não tenho certificado digital, então ele não deixa eu emitir essa nota. Beleza? Legal, legal, Tranquilo, Tulião. Renato, essa parte Tranquilo. de emissão de nota de serviço, emissão de nota de produto. Eu, assim, a gente tá aqui do outro lado, olha, né? É realmente bem simples e realmente, até por já usar, por ter implementado, a gente sabe que é assim que funciona, mas o bacana é essa informação que ele leva para esses outros módulos, onde a gente consegue já automatizar, né, tudo isso, porque muitas vezes a gente vai emitir uma nota, mas isso não sobe para um financeiro, aí depois eu tenho que planilhar. E aqui não, aqui você já faz esse Kanban aí até o fim e ele já alimenta todo um sistema de informações, toda uma rede aí de informações. E aí é até legal a gente já, indo para essa reta final, já falar um pouquinho dessa parte financeira e até comercial, Tulio. Sim. Só vou dar uma passada aqui antes de eu entrar no financeiro, Claro. a parte de compras. O aplicativo, o Fit, ele não tem esse módulo, mas ele é um módulo bacana também, complementar, porque a gente tem um agente de nota fiscal que ele fica buscando toda a nota que emite contra a empresa. Então, um fornecedor, sei lá, do Piauí emitiu uma nota, o sistema sozinho entra na receita, captura isso daí e traz. Então, para cliente que é full, ele ainda tem esse benefício de ter as notas lançadas automaticamente. Ele só precisa conferir e aí cada nota vai aparecer aqui, ó, nessa coluna. Ele arrastou para o lado, ele já deu entrada no estoque e também já criou contas a pagar lá no financeiro, tá? Para Ah, Túlio, legal. quem é o FIT? Aí a gente vai ver aqui o módulo de finanças. Você consegue dar entrada nas notas através do XML ou do código, né, da nota, e sem ter que também fazer toda a parte de digitação. Certo. Só que o FIT ele não tem o controle de estoque em si, né? Porque ele não tem a entrada dos produtos, ele vai ter a entrada das notas fiscais, do financeiro. Mas Então, vamos olha lá. só, só E, para assim, né, aproveitando que os clientes estão aqui, estão vendo esse treinamento nosso, o fit para nós, ele não é ruim, por quê? Porque quando a gente fala num sistema, a gente está falando de várias áreas da empresa, a gente está falando de uma integração, de você, às vezes, sei lá, eu faço o meu controle no Excel, eu tenho um sistema aqui que me ajuda a emissão de documentos. Então, quando a gente fala de uma implantação, de uma adoção de sistema,
é uma questão muito ampla. Então, o Sim. FIT, até por ele ser reduzido, nesse primeiro momento ele ajuda, porque ele vai trazer o que é realmente importante, porque você falou, ó, o FIT ele é menor, ele tem menos módulos, mas ele tem os módulos essenciais para você trabalhar, não é Exato. verdade? Né? Exatamente. Então você tem ali de uma maneira mais reduzida, e o legal é que você vai ver a evolução dessa implantação do sistema de uma maneira mais rápida, porque você vai implantando aquilo que realmente é importante, vendo se aquilo está fazendo sentido, a gente vai estar ali do lado, estendendo a mão, ajudando, e a partir do momento que você fala, legal, está me atendendo, a gente abre para esses outros módulos que são importantes também. Eu costumo dizer que é uma escadinha, né? Então Exato. você vai degrau por degrau ali. Então, no primeiro degrau, o que é mais essencial? Cara, emitir nota de serviço, emitir nota de produto, fazer o financeiro. Em algum momento, pode ser pela característica da empresa, você precisa de um controle maior. E aí, esse é o momento da gente sentar e conversar e estruturar como é que é o próximo passo, tá? Vamos lá, a parte de finanças, então. Trouxe uma empresa aí totalmente no negativo, né? Mas, brincadeiras à parte, ele já traz um retrato. Qual que é o saldo em contas, o que tem para pagar hoje, o que tem para receber hoje, e dividido ali pelas características, né, as categorias, tá? Se tem atraso, olha, ele mostra aqui, ó, quais são do contas a receber os maiores atrasos. Tem um cara aqui, ó, de 30 de 3 de 2020 devendo 400 mil. Então, atrasou, tá quase aí 20 dias atrasado. Tá? Tem outro de fevereiro, tem um de 2019. Eu consigo ver que 59 contas estão em atraso. Se eu clicar aqui, ele já faz uma listagem. Legal. Ok? E essa é a tela, esse é o radar do sistema, correto? Porque Uhum. financeiramente aqui você vai ver ali em laranja o seu saldo em contas, tudo que você tiver, seja um caixa físico da empresa, seja as contas bancárias, vai estar ali naquele número, né? Isso. Contas para você pagar hoje, então o seu CAP, contas a pagar, está aqui em vermelhinho, que você tem para pagar hoje. A parte de azul é o a receber, não é verdade? Né? Sim. Te dá um quadro, eventualmente, se você tem alguma inadimplência, alguém que não te pagou, que é ali o contas a receber maiores atrasos, né? E aquele resumo ali em cima é bem importante, Tulio, porque ali a gente está falando do fluxo, né? O fluxo Exato. financeiro da empresa. Então, por exemplo, nos próximos 10 dias, eu consigo ver se eu vou ter, se aquela minha linhazinha que está no azul ali, se ela vai descer para menos 2.000, menos 4.000, e aí a gente já consegue se antever algum eventual problema que possa acontecer, é isso? Exatamente. Aqui, via de regra, né? E essas linhas elas ficam aqui oscilando, né? Então eu tenho um Se azul que é cruzando, o né? receber, exato. Tem aqui o vermelho, que não está aparecendo, mas é o apagar. Então ele vai mostrando e aqui o laranja é o saldo. Então em que momento que esse laranja de repente ele está subindo, aí depois eu tenho um desembolso, ele vai descer, eu consigo ter uma visualização para os próximos 10 dias de um fluxo de caixa de uma forma simplificada. Também tem relatórios depois daquele fluxo de caixa clássico também, né? É, Entrada, saída, resultado. então, por Tá? exemplo, quando eu ver a minha linha, é que nesse seu caso a empresa está bem no vermelho mesmo, mas Essa essa aqui já linha, ela, tá. nem o presidente salva, né? Mas olha só, quando eu ver essa linha ali derrubada igual tá aí, é que a coisa tá feia. É meio que isso. Sim, exatamente. Ou você pode também estar olhando a laranja subindo. O negocinho fica olhando Aí como tá tá a laranja. legal. Pô, se ela tá subindo é legal. Se ela tá descendo é ruim. Se ela tá. Pô, eu vejo que os próximos 10 dias eu não tenho nenhuma entrada. Mas e depois dos 10 dias? Aí você consegue fazer um relatório de fluxo de caixa. Depois eu vou mostrar todos os relatórios, né? Tá. Tá? A parte aqui, ó, e Túlio, como que eu opero esse passo a passo? Mesma coisa dos outros módulos. Passo um cadastro das contas correntes, então ele é multicontas, posso cadastrar várias contas, cadastro de clientes e fornecedores também, cadastro de contas a pagar. Aqui tem algumas características interessantes, então a gente tem um robozinho que ele se comunica com as principais concessionárias. Então, conta de luz, água, net, Vivo, você cadastra o seu código de usuário para essas empresas, ele vai lá, busca a nota fiscal e já preenche aqui o título para você. Tá? Bacana, Para bacana. as outras notas, se eu jogar aqui o código de barras ou então a nota fiscal, o XML, né, automaticamente ele já cria isso aí também, ou então posso fazer uma inserção manual. Tá? Certo. Legal, legal.
Legal. Ó, Bacana, Tulio. Vamos lá. depois disso, Sim, depois disso. passo de baixa, então no contas a pagar. Então, eu cadastrei todas as contas, faço as baixas, posso ver o que tem para pagar hoje, tá? E depois a conciliação. Então, o financeiro, ele fica rodando nessas três passos aqui, né? Passo 3, 4, 5. Então, todo dia. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só ver um negocinho. Tá. Então, olha lá. Aqui, ó. Aqui ele abriu para fazer o cadastro manual. Posso dizer empresa, categoria, vencimento, valor da conta. Aí, normal. Legal. Vamos olhar lá a parte das baixas. Que Tá, eu quero só chegar na parte da conciliação, né? a gente meio que calculou uma hora, né? E agora já está batendo uma hora. Eu acho que dá para a gente estender uns 10, 15 minutinhos, né? Se o pessoal. Então, teve uma pessoa que teve que sair, mas se não tiver problema para todo mundo, a gente só estende isso até para a gente poder ver um pedacinho lá do CRM também, Tulio. Sim. Aqui já está acabando também, aí a gente já vai lá para o CRM e consegue Show, finalizar. show. Então, aqui na parte das baixas, ele te mostra todas as contas de forma organizada, o que eu tenho para pagar hoje, igual ele mostrava ali no resumo, né? Ou, de repente, eu quero fazer um range maior, eu quero pegar ali a semana, eu quero ver as contas do mês, eu consigo exibir aqui e fazer a simulação. Então, aqui no canto, ele tem as contas correntes com o seu saldo, aqui eu tenho o valor das contas e qual que é a conta corrente que eu vou pagar. Quando eu jogo ela em simular, automaticamente ele atualiza o valor que aquela conta vai estar, já me mostrando, se você pagar todas essas contas, seu saldo vai ficar X. Tá ok? Vamos para a parte de conciliação de contas. Na parte de conciliação, Renato, é bem bacana que é o seguinte, você consegue pegar um arquivo do banco, né, entra lá no Internet Bank, salva o arquivo do extrato e joga para dentro do sistema. O sistema ele tem um robozinho que ele lê esse extrato. Então lá, cortar Foi extrato. justamente essa pergunta aí que o Elder fez, né? Se ele tem essa integração automática com o banco. Sim. Tem bancos que tem a tecnologia para a gente entrar lá e pegar essa informação. Então, você cria um usuário específico para isso, o sistema vai todo dia de manhã lá e puxa o extrato. Tem bancos que você tem que entrar lá, salva o extrato nesse arquivo OFX, tá? E entra no sistema e joga. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui Certo. agora. Deixa eu pegar aqui. Você está fazendo manual, é isso? Estou fazendo o manual. Hum, Vou pegar aqui um. OFX. Então, lá, o arquivinho sai assim, OFX, tem banco que chama de Money isso. 2000, tá? Então, simplesmente salvei o arquivo aqui, entrei no banco, salvo o arquivo, entro aqui no sistema e arrasto. Automaticamente, o que o sistema faz? Ele lê esse arquivo e ele não só traz as informações do arquivo, como ele começa a cruzar com a base de dados do sistema. Ele tem um robozinho que vai ler linha por linha do extrato e vai falar, olha, essa conta aqui você tinha programado é a conta X, do fulano de tal, categoria tal, valor tal. Essa outra é a outra conta. Essa aqui, ó, é a conta tal, mas parece que tem uma variação aí. Você tinha programado, variou o dia, era para ontem, você pagou hoje, ou então variou o valor, 10% para mais, 10% para menos. Então ele consegue fazer todas essas análises. Ou de repente ele fala, olha, isso aqui não estava programado. Então ele está terminando de fazer essa análise. É bem automatizado mesmo. Exato. Não dá nem para tomar um café aqui, ó. Ele já analisou o extrato. Rapidinho. Então lá, ele não deixa eu conciliar duas vezes. Então eu trouxe um extrato que ele já está todo conciliado. Aí ele fica verdinho aqui. Deixa eu ver se tem alguma linha dele que está sem conciliar. Ó, peguei um extrato que eu já... Ó, aqui, ó. Então, quando eu tenho uma linha que ela não está conciliada, ele fica essa anteninha. Quando ele enche todas as barrinhas é porque, ok, ele achou o título. Se ele encher 3, deu uma variaçãozinha, 2, aí aqui ele diz exatamente o que cada pontinho desse é. E aí aqui eu só clico em conciliar. Se ele achou, concilio. Se ele não achou, eu clico para ele adicionar como um novo lançamento ou uma transferência entre contas, aí
segue o caminho normal, é muito intuitivo, né? Você vai clicando e seguindo os fluxos, tá? Legal, Beleza? legal, isso é bacana. Ficou tudo verdinho conciliado? A conta corrente vai estar batendo com o sistema. O valor que vai estar no sistema é o mesmo valor da conta. Não tem como não bater porque é o extrato. Ele pegou o extrato e conferiu inteiro. Ok? Aqui, no financeiro, eu vou mostrar agora a questão dos relatórios, tá? Esses relatórios, eles servem, qualquer módulo tem, ó. Aqui na parte de vendas tem relatório de faturamento por mês, produto, departamento, serviços, ó, também, compras também tem relatórios, e o finanças também tem, assim como o painel do contador. O que acontece? Os relatórios, eles são em formato de tabela dinâmica. Por quê, Renato? Formato de tabela dinâmica. Para não ter a necessidade de ficar customizando o relatório. Sim. Customiza relatório, o outro cliente precisa do outro relatório. Cada cliente consegue entrar, fazer a edição dos relatórios da melhor forma possível para a sua informação e depois, quando você está fazendo gestão, muda as perguntas, aquele relatório de repente já não serve mais, precisa de um outro relatório. Você consegue o tempo todo estar criando, fazendo novos formatos de relatório através de tabela dinâmica, tá? Então vamos abrir um aqui para a gente ver, ó. Por exemplo, um fluxo de caixa, aqui, um DRE. Esse DRE é um DRE gerencial, né? Então ele vai trazer ali informações de custo de produto, vai trazer informações de valores de venda, valor de compra, despesas. Então lá, ele está atualizando aqui o relatório. Essa base que eu tenho de demonstração é uma base bem grande, tem muita informação. Certo. Então vamos lá. Ele já trouxe. No período que eu escolhi, qual que foi o lucro bruto? Se eu for abrindo aqui, ele mostra receita líquida operacional, receita líquida indireta, as despesas, ó, variáveis fixas. Eu quero que essa porra, de onde eu gastei esses 2 milhões aqui? Despesa Entendi. administrativa, ó, material de escritório aqui, ó, 1.300.000. Quero saber quem é o fornecedor, ele não está mostrando aqui agora. Eu venho em Campos, eu consigo editar esse relatório. Não, eu quero que mostre o fornecedor. Então eu jogo ele lá embaixo de categoria. Olha que legal, Renato. Automaticamente ele já preenche aqui. Agora eu sei que foi só contra uma empresa. Se eu abrir aqui, ó, eu sei que quanto que foi para cada mês. Tá? Quer dizer, você consegue ter o detalhamento de acordo com o que você quer realmente saber da sua informação, é isso? Exato. E aqui a gente tem uma série de campos, ó. Vou dar uma passada mais devagar. Ó. Qual que é a conta corrente que pagou, qual que foi a data, o estado dessa empresa, qual que é o número da nota fiscal. Então ele traz tudo para cá. Automaticamente eu consigo editar isso daqui, ó, tá vendo? Vamos ver se teve nota fiscal para esse camarada aqui. Ó, sem nota fiscal ainda. Que despesa é essa? Então, você consegue buscar todos esses detalhes, tá? E salvar. Legal. Então, não precisa toda vez ficar editando também. Pô, cheguei num modelo legal de relatórios, eu salvo. Automaticamente ele já vai ficar aqui do lado. Ó, DRE, tal, tal, tal. Tá bom? Tá, aí nessa parte de relatórios, olha só, a gente, claro, não vai dar para falar hoje, mas o que a gente está desenvolvendo? A gente vai pegar esses relatórios, tá? E a gente vai customizar gráficos para que aqueles clientes que estão implantando, estão fazendo a implantação do sistema, que a gente consiga dar essa informação não nesse detalhamento, quer dizer, nesse detalhamento também, mas em gráficos. Também. E isso é muito bacana numa análise, por exemplo, se chega no final do mês, a gente consegue rapidamente te dar um relatório gráfico para você entender a evolução do seu contas a pagar, a receber, como foi o seu faturamento. Isso é algo que a gente já está desenvolvendo e que nos próximos webinars aí a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, mas vai ser uma ferramenta muito boa e essa, eu digo que talvez é uma das principais vantagens dos clientes terem aí com a gente esse sistema, porque você vai ter relatórios gráficos para poder fazer uma análise gerencial muito bacana também. A informação muito mais rápido, né? Ainda mais nesse momento muito. que a gente está vivendo, a velocidade é tudo, né? Exatamente. A velocidade de informação, ela faz toda a diferença. Então, show de bola. Tranquilo, financeiro? Vamos dar uma passada lá, então. A gente já está perto de terminar. Isso. Dá uma passada no CRM, tá? O CRM ele também é um módulo do Full.
e ele é para fazer gestão de oportunidades de vendas, né? Então, eu consigo cadastrar uma outra base de clientes, de empresas que ainda não são nossos clientes, ela ainda não vai poluir aqueles clientes que estão em vendas, que estão em financeiro. Então, a base à parte, então, são empresas que você vai prospectar. Então, você consegue ter um funil de vendas aqui, ó, qual é a meta, o que está conquistado e tudo mais. E você tem um Kanban, então, ó, você tem as contas, mesma coisa, passo 1, passo 2, passo 3, e aqui você tem um Kanban para fazer um processo de vendas, né? Então, olha lá, tem um prospect aqui, ó, Sebastião, eu consigo card a card, ó, esse aqui ainda é prospect, conversei com o Sebastião, ele quer uma reunião comigo. Então, eu arrasto ele para a reunião, eu cito todas as reuniões que eu tenho para fazer, depois todas as propostas que eu mandei, todas as negociações, o sistema ele vai marcando se está atrasado ou não, tá vendo? Ele vai mostrando quanto tempo essa daqui está em proposta. Pô, por que está 60 dias e não teve nenhuma modificação? O que está faltando eu fazer? Eu consigo extrair todos esses dados. E dentro de cada card, eu consigo colocar a parte de tarefas, que é bem legal. Então, eu liguei lá pro Bruno aqui, né, o contato, e ele pediu para eu ligar para ele daqui uma semana, daqui um mês. Muitas vezes a gente esqueceria de fazer essa ligação. Eu posso colocar no CRM que eu tenho que ligar daqui a um mês e o sistema me manda um e-mail quando der a data e o horário que eu pedi para ligar. Então, eu tô na rua, às vezes eu recebo e-mail e falo, pô, é verdade, preciso ligar pro Bruno. Tá? Deixa ele abrir aqui. Então, lá. Então, qual que é a solução que eu estou oferecendo? Aí, para cada empresa tem uma característica, a origem. Então, eu consigo saber se ele está vindo de telemarketing, se veio do Google. Consigo fazer relatórios para saber que lugar que eu preciso investir o meu marketing, tá? Quem é o vendedor, o consultor desse que está atendendo dentro da minha empresa, que está atendendo esse cliente. E aqui eu tenho toda a parte de ticket, previsão de fechamento, se temperatura é legal, se está mais próximo de fechar, eu coloco 90 graus. Se está mais frio, eu não tenho tanta certeza assim que eu vou fechar, está 10 graus. Tá? E depois eu posso fazer filtro de saber quais são as oportunidades que estão 90, 80 graus aí, que eu preciso fazer uma ligação e só ir para o fechamento. Aqui a parte de tarefas, então consigo criar todo o meu relacionamento com o cliente. Então eu mandei um e-mail, eu troquei um WhatsApp, eu coloco aqui, eu tenho uma tarefa que eu preciso ligar, eu coloco aqui, tá? Então eu consigo atribuir tarefa para outras pessoas, então de repente eu preciso colocar para o Renato, Renato, você precisa ligar para o seu Sebastião. Então eu crio a tarefa aqui, você vai receber num e-mail dizendo o dia, a hora que você precisa ligar, que está combinado com o Sebastião. Então isso aqui é para ter aquele processo de venda infalível, né? Tá aí observações, não outras tem como informações. falar que esqueceu, né, Túlio? Não tem. Isso aqui salva a vida. Eu, principalmente, às vezes eu esquecia bastante coisa. Rapaz, se você trabalhar direitinho, colocar a informação, atualizar corretamente, você não tem como perder venda por esquecimento. Sim. Tá bom? Legal. Beleza. E toda a parte, fora disso daí, toda a parte de gestão mesmo das oportunidades, você conseguir ter um funil de venda, saber o que está 60 graus, o que está 80, o que está 90. Quando você dá um clique aqui, ele te mostra todas as contas que já estão próximo de fechamento. Então, tá chegando ali perto do final do mês, você sabe para quem que você tem que ligar, para quem que você tem que focar a sua atenção na hora de vender. Sim. Ok? Sim. Bacana, Túlio. Eu acho que assim, né, para esse primeiro contato, né, como a gente colocou lá desde o início, esses primeiros passos, entender, porque muitas vezes a gente fala, legal, vamos olhar o sistema. E aí esse primeiro contato, quando ele é acompanhado, quando ele é passado, igual você foi mastigando aí cada pedacinho, falando, e assim, tem muito mais ainda que dá para falar, mas já como os primeiros passos eu achei que ficou muito legal, ficou muito bacana, o pessoal interagiu, fizeram aí algumas perguntas, o pessoal ajudou, o Bruno ajudou a responder algumas, eu fui também falando aqui, mas é muito legal, é muito legal. E a gente está acreditando, né, bastante na ferramenta por ver que ela realmente consegue nos atender, tantos clientes, prestadores de serviço, comércio, indústria que nós temos, e ter essa questão do suporte, porque eu já vi muito sistema falhar na implantação, não pela ferramenta em si,
mas pela questão do suporte. E isso que a gente faz aqui, de mostrar, de explicar, como você disse lá no início, a gente vai fazer aí uma série, né, Túlio? Falando, pegando, vamos falar assim, vamos pegar mais o financeiro, vamos pegar dessa vez mais o comercial e ir mostrando no detalhe, isso é bacana de fazer, não é verdade? Sim, com certeza, porque hoje foi mais uma passada geral, né? Um overview. Depois eu acho que é legal a Isso. gente pegar, abrir lá vendas. Então, por exemplo, hoje a gente não conseguiu falar ali da parte dos impostos, né? Isso é um teminha legal para a gente conversar, né? Então, tem outras ferramentas. Então, de repente, um PDV, empresas que são de comércio, ou empresas de serviço que tem a parte estruturada do orçamento em si, da proposta. Então, tem uma série de coisas que dá para a gente falando e a gente vai fazendo isso ao longo do tempo, né? De repente, de 10 dias, de Isso. uma vez por semana, a gente vai define essa periodicidade. E o legal é isso, a gente tem toda uma preocupação, Renato, com a experiência mesmo, né? Do cliente chegar, começar a usar, ele se sentir bem, se sentir acolhido. Não é à toa que a gente hoje tem aí cerca de 40 mil clientes e o pessoal se sente acolhido. A gente tem até uma página love.home que você pode acessar, onde os clientes acabam fazendo depoimento do que a ferramenta trouxe para a sua empresa. Né? Não, isso é bacana, é assim, ter esse cuidado de não soltar um cliente, ó, tá aí, você já tem usuário e senha, pode entrar. Não, não. É acompanhar, é uma preocupação que a gente, enquanto contabilidade, também tem, de não soltar o cliente e esquecer, não é isso. Você vê que eu acho que é fundamental, a gente está fazendo isso de um modo gratuito e, assim, é uma ferramenta muito importante para a gestão, para o dia a dia e mostrando, né, e ajudando esse passo a passo. Então, tem muito mais ainda para a gente ver. Eu tenho o pessoal do comércio que depois a gente pode explorar mais essa questão de nota de venda, venda ao consumidor, sabe? De como você controla ali os fornecedores, esse CRM para você lembrar, porque ele basicamente é uma agenda, ele pode te lembrar do que você deve fazer e tudo mais, e ter essa convicção aí de que a gente vai estar fazendo isso em conjunto. Então, é muito bacana, muito legal, agradeço muito o pessoal, eu acho que a gente acertou também em questão do horário, porque 5 horas da tarde fica um horário legal, tranquilo, né? Já está quase aí no final do dia, então dá para a gente explorar bastante. E a gente vai estar, seja por aqui ainda um tempinho, mas nos canais que a Somar tem, na internet, enfim, pode fazer as perguntas que eventualmente tiver, e assim que a gente tiver já a data e o módulo que a gente vai falar no próximo, a gente vai estar divulgando para todo mundo poder participar também. Exatamente, lembrando que essa reunião de hoje ela foi gravada, você vai disponibilizar no YouTube, então lá vai ter os nossos contatos, o pessoal tem o seu contato, pode passar os nossos direto também, tudo que precisar de ajuda. O início ele é assim mesmo, né? Às vezes tem uma série de dúvidas e tem toda aquela velocidade da gente precisar emitir uma nota, porque a empresa não para, né? Tá trabalhando, tá emitindo nota, tá vendendo, tá Exatamente. faturando. Então, precisou de qualquer coisa, tem o chatzinho, tem a gente também daqui da unidade, pode contactar, pode passar os nossos contatos, Renato. E a gente está junto nessa. Eu que agradeço de verdade da gente poder estar fazendo isso junto, né? É uma coisa que é muito importante para a gente, realmente não só estar inserido no mercado, mas está fazendo a diferença no mercado. É isso que a gente acredita. Legal. E eu recebi uma pergunta, essa veio no celular. Sim, Se caso a pessoa, a empresa, ela quer fazer um treinamento mais customizado no sentido de individualizado, né, Túlio? Então, ela quer que você vá até a empresa dela ou você tem horário reservado para... Você pode fazer isso também, né? Conversando com você, você manda um orçamento, uma proposta, é basicamente isso? basicamente isso. A gente tem orçamentos personalizados também, e aí tem packs de treinamentos que vai presencial, tem packs que faz online, é bem bacana. E aí a diferença é que a gente vai falar exclusivamente do processo daquela empresa. Então a gente entra em alguns méritos. Pô, como que eu monto, por exemplo, os Kanbans? Qual que é o melhor processo de Kanban? Então a gente sai um pouquinho também ali da parte de sistema para falar um pouquinho também de operação, uma coisa que é muito misturada. E também dando todos os toques do que você precisa dentro da sua operação, do jeito que você faz, como que é melhor você fazer isso dentro do sistema. Legal, legal, Túlio, bacana. Bacana, então
acho que é isso, né? O Helder está ainda fazendo uma perguntinha aqui. Tem aplicativo para instalar? Acho que é no celular. No celular ainda não, né? Mas como ele é na nuvem, você pode acessar do celular, não é isso? O Homem ele é meio robusto para celular, tá? Ele tem uma resolução um pouco maior. Então no celular ele não fica muito confortável hoje. Mas no tablet ele roda normal e no computador você não precisa instalar nada. Você usa no Google Na nuvem mesmo. Chrome, no Mozilla Firefox, enfim. Tá, bacana, Tá? bacana. Mas no celular você consegue, de repente, abrir, ver alguma coisa, só não fica com aquela resolução, ele corta um pedaço da tela. Entendi. Tá legal. Tá bom. Bom, bacana. Eu acho que foi bem válido. Eu quero mais uma vez aí agradecer a todo mundo que compareceu, que esteve junto com a gente. Tenho certeza que esse é um passo de vários que a gente vai tá caminhando em conjunto. Obrigado, Túlio, por todo o suporte, todo o apoio. Sei que você está aí também se dedicando, fez toda uma apresentação, ficou maravilhoso, cara. Assim, projetar a tela, a gente vê você ali mexendo, isso ajuda muito, né? Porque você está vendo exatamente o que tem que ser feito. Então, isso ajudou bastante. Agradece aí todo o pessoal e vamos estar junto aí nos próximos aí, com toda certeza. Sim, com certeza. E o pessoal também conta pra gente aí o que achou, indica quais, né, Renato? O que a gente pode falar Claro, da próxima vez, qual que é o próximo isso. assunto, sugestão. A gente está aberto. Exatamente. A gente está aberto aí para montar isso daí em conjunto. Vamos montar em 4 Exato. mãos, porque realmente é algo importante e vocês podem ter certeza que a gente vai estar junto mesmo. Não vamos colocar um sistema e, se vira aí. Não, não. A gente está junto para que você possa usar da melhor forma possível. Exatamente. Tá bom? Isso aí, Tulio. Beleza, então, Renato. Muito Valeu. obrigado. Eu que Até a agradeço aí. próxima. Até. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Deixa aqui. Valeu, pessoal. Obrigado aí, viu? Obrigado a todos. Um abraço.